João, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Padre João? Graças a Deus, tudo bem. Já é a segunda vez que eu faço uma entrevista com o senhor. Aconteceu quando o senhor veio para aqui, né? Para Bambuí. Já tem 3 anos, hein? 3 anos já. Como que passa o Mais tempo, de hein? 3 anos, na verdade 3 anos e pouco. E aí o senhor chegou em Bambuí, adaptou, gostou? Então, hoje posso dizer que estou muito tranquilo aqui. Né? A gente está fazendo o que se pode fazer, o que é possível fazer. Eu procuro incentivar o pessoal também a colaborar, né? Então, nesse sentido, eu tenho feito o possível para tudo dar certo. E o senhor fez muita coisa boa aqui na nossa paróquia, hein, Padre João? Na medida do possível, né? Construir essa secretaria que não tinha, né? A gente iniciou a reforma lá do santuário, né? E além disso, o trabalho que a gente faz em termos de formação, né? De celebração, a gente procura fazer o possível para estar desenvolvendo a evangelização da paróquia, né? Vamos fazer um parágrafo aqui, depois a gente vai continuar esse assunto. Vamos pensar primeiro, refletir um pouquinho, lembrar sobre a sua infância. Como foi a infância do senhor? Infância é o seguinte, eu nasci no meio rural, né, a 3 quilômetros da cidade de Matutina, que é onde a terra natal, que eu vivi lá até os quase 25 anos de idade, né? E depois disso eu estudei os primeiros anos de escola, os 4 primeiros anos de escola na escola da cidade mesmo, né, que era perto, 3 quilômetros só, a gente ia e voltava a pé, era tranquilo. E depois disso trabalhei na roça durante 8 anos sem estudar, não estava estudando. Só trabalhando firme lá na roça, indo e voltando da roça. Tá. Depois eu voltei a estudar. Em 1975 eu voltei a estudar. Aí já comecei a estudar, estudei de 5ª a 8ª série, né? No final de 5ª a 8ª, no final que eu estava completando a 8ª série, foi aonde deu aquela vontade de fazer a experiência no seminário. Foi quando eu fui para o seminário em 1979, né? Mas exatamente no mês de março de 79 que eu cheguei no seminário. Aí, senhor, essa vocação então surgiu assim, quase de repente, então? O senhor teve algum chamado? O senhor, quando era mais novo? Não foi de repente por isso, porque quando eu estava lá para o 2º ano de grupo, na faixa que eu estava com 9 anos, 10 anos de idade, né, houve uma campanha vocacional lá na escola que eu estudava e eu tive vontade de ir, fiquei interessado, até por causa que minha família participava muito de igreja, como eu também, tudo, né? Mas por questões financeiras, que tinha que pagar a escola lá no seminário, meu pai não tinha condição de pagar, então tive que ficar quieto, né? Terminei os estudos por ali. Fiquei esse tempo trabalhando na roça. Quando eu voltei a estudar, ainda era escola particular na cidade lá. Poderia estudar eu mesmo pagando. Depois, a escola passou a ser estadual, então eu continuei estudando na escola estadual. A minha escola era a única da cidade. Depois, eu fiz de 5ª a 8ª, aí já trabalhando, né, servente pedreiro, né, até a 8ª série eu terminei trabalhando de servente pedreiro. E o senhor foi para o seminário, gostou? E ficou, né? Eu pensei em fazer uma experiência no seminário, parece que acordou um pouco aquilo que eu tinha sentido lá no 2º ano de grupo,
E porque eu era bastante ligado à igreja, era ministro da Eucaristia, participava de grupos de jovens, tinha tudo isso, né? E via falar de vocação, para ser padre, de vez ou outra, e eu ficava com vontade, né, de experimentar, de fazer uma experiência. Foi onde eu fui para o seminário em 1979, exatamente porque eu tinha terminado a 8ª série, eu ia fazer um 2º grau, então eu preferi fazer uma experiência no seminário. Pedi ao padre que quis me ajudar também, aí me colocar lá no seminário, eu fui. E fui de início, eu nem tinha aquela grande certeza se era aquilo mesmo que eu queria, né? Eu tinha vontade de fazer a experiência. E fui, e a experiência foi boa, né? O primeiro ano foi bom, depois, o primeiro ano eu fiz em Juiz de Fora, onde o bispo colocava o seminarista na época, porque não tinha o seminário em Luz, então eu colocava lá, né, para estudar, mas pela Diocese de Luz. Depois, criou-se o seminário em Luz, nós viemos para Luz e ficamos no seminário em Luz, onde morava num prédio, que era a faculdade, que era a Faculdade de Luz na época, né? Depois, fiz teologia em Belo Horizonte, né? Terminei a minha teologia em 1987, me ordenei padre em outubro de 1987 e já tenho 30 anos de padre. Graças a Deus, o senhor está de parabéns. Esse chamado de Deus foi muito bonito, tanto faz para o senhor, para a família e para todos nós, né? Brasileiros, principalmente agora Bambuí, o senhor está aqui em Bambuí, já está aqui há 3 anos, né? O senhor veio de Lagoa da Prata. Sim, eu vim de Lagoa, porque a minha trajetória foi assim, eu me ordenei padre matutino em outubro de 87, em novembro eu já fui para a paróquia de Santa Terezinha em Campos Altos, trabalhei lá 7 meses. Depois, a tendência natural é essa mesmo, né? A gente assumiu uma paróquia, né? Pratinha ficou vaga, e como era perto de Campos Altos, eu fui para Pratinha. Em Pratinha eu fiquei 8 anos e 6 meses. Trabalhando lá, foi um tempo, aprendi a ser padre ali em Pratinha, foi muito bom para mim. Eu tive uma experiência boa em Pratinha, porque eu vivi a minha vida toda, né, 9 anos por conta da paróquia. Lá eu ampliei um pouco o leque, eu dei aula nas escolas que tinha lá, né? Criou-se na época uma escola de 2º grau lá que não tinha anteriormente, né? Foi criada na época que eu estava lá, eu trabalhei nessa escola, né, de 2º grau, que era por conta do município, então eu trabalhei. Depois, em 1996, em janeiro de 96, eu assumi a Paróquia Sagrado Coração em Formiga, né? Trabalhei lá 9 anos, foi um trabalho também muito bom, muito tranquilo, graças a Deus a gente pôde realizamos muitas coisas boas, desde formação, orientações diversas na evangelização do pessoal e depois também ajudando em algumas reformas da igreja e naquela casa de cursilho que tem lá, eu reformei ela todinha no período que eu estava lá, com a ajuda, claro, do povo, né? E então eu vivi ali até 2005, né? 2005, janeiro, final de janeiro de 2005, eu fui para a Lagoa da Prata, né? Fiquei lá também 9 anos. Então foi assim, 9 anos em Formiga, 9 anos em Lagoa e agora já tem 3 anos e meio. Ô, Padre João, o senhor ainda tem um sonho a realizar aqui em Bambuí? O senhor já fez, como eu disse, o senhor já fez bastante coisa aqui em Bambuí. Já fez esse salão paroquial, né? Já reformou o outro salão. A igreja está reformando, passando por uma reforma. Sim, o santuário, né? Está passando por uma reforma agora. Eu não, assim, a minha maior preocupação até não é reformar prédios. Eu tenho para mim, e sempre tive isso comigo, que
quando a gente faz um bom trabalho de evangelização, presta um bom serviço à paróquia, as coisas que a gente quer fazer e que necessariamente tem que fazer, que é uma reforma de uma igreja, ou de um salão, ou de qualquer outra coisa, essa reforma ela acontece com mais facilidade. O pessoal, quando vê alguma coisa nova acontecendo, eles interessam mais ajudar, né, numa reforma, num serviço que precisa de ser feito, né? Então aqui eu tenho assim, para mim, que é uma sequência de serviço, e pensando em cada coisa no seu tempo, eu procurei fazer o que, né, até agora, eu procurei, fiz essa secretaria paroquial, que nós estamos aqui dentro agora, dei uma reformada na sacristia da igreja aqui, que era muito, uma coisa assim muito esparramada. Eu dei uma resumida lá, fizemos uma reforma na sacristia da igreja Matriz Santana aqui, a igreja, a sacristia ficou bem arrumadinha. Fizemos lá no santuário o telhado, porque lá o pior problema do santuário era o telhado, né? A gente fez o telhado de lá, cobriu, fez uma cobertura nova lá, né? Tinha um muro que precisava de ser feito no fundo do santuário, em uma das laterais nós refizemos o muro, de forma que essas coisas mais grossas do santuário foi feito ano passado. Esse ano, exatamente agora, um mês atrás, começou lá a reforma mesmo, propriamente dita, do prédio do santuário, né? Nos últimos meses foi feito lá uma restauração do teto, agora está sendo pintado, né? E para frente aí, é o que for sendo preciso fazer, a gente vai dando uma certa prioridade, né? Para futuro, talvez assim, depois que a gente terminar o prédio lá do santuário, a reforma do santuário, às vezes, se der tempo, se a gente tiver condições e o povo ajudar, o que vai precisar muito mesmo em termos de obra é a reforma da casa paroquial. Mas isso é uma coisa que ainda dá para a gente viver lá bastante tempo ainda. Se Deus quiser, isso vai acontecer, né? Como diz o Senhor, cada uma coisa no seu tempo, né? Cada coisa no seu tempo. Como diz o ditado, nem só de missa, nem só de hóstia vive o padre, né? Então vamos olhar, ver o outro lado da moeda. O que o senhor gosta mais de fazer, além, é lógico, da missa e da sua parte religiosa? O que o senhor gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de fazer o atendimento aqui na secretaria, né? Estou sempre disponível para atender as pessoas que aparecem aqui, por isso eu criei um espaço para a gente fazer. Isso aí para dar um conselho, para dar um apoio à família. Né? E o pessoal procura muito o senhor nesse sentido? Procura, não é grande número, não, mas procura. Uma outra pessoa. A gente poderia ser mais útil se o pessoal procurasse mais nesse sentido. Mas eu gosto muito de atender pessoas. Gosto muito de atender doentes e família. Vou até as famílias, visito, bênção de casa, não é? Isso eu faço constantemente aqui. O pessoal aparece muito para uma bênção de um carro, né? Aqui, uma moto, alguma coisa assim que o pessoal pede bênção, a gente abençoa. Então essas coisas assim é o atendimento dia a dia que a gente faz aqui. Visita famílias, visita a doentes, eu vou no hospital sempre que pedem, não é? Fazer visita a doentes, a unção, tudo, atendo aqui. Então esse trabalho, além de outras coisas que a gente faz, programar um encontro, programar uma festividade, como agora a gente está caminhando aí, preparando a festa da Santana, não é? Então, e graças a Deus tem muito voluntário, né, Padre João? Pessoas oferecem para ajudá-lo, né? Ontem tinha um grupo grande trabalhando aqui, eu creio que hoje também terá. Então é assim, o pessoal vai nos ajudando. Que bom. Que haja mais voluntários para ajudar, para dar apoio, né? Isso é importante. Que maravilha. Então vamos ver televisão. O senhor gosta de televisão, de TV? Não, televisão eu não tenho tanta paciência para ficar vendo televisão, a não ser assim, uma vez ou outra, quando eu tenho tempo, jornal, uma coisa assim. Gosto também, assim, se eu tiver um tempo livre mesmo, às vezes um filme, uma coisa assim, mas não sou muito ligado à televisão, não. Livro, o senhor já leu algum livro que o senhor gostou, que o senhor queira até indicar para as pessoas, para os fiéis? Eu leio, vamos dizer assim, eu leio o
necessário para me atualizando. Então não tem assim aquela indicação. Assim. O senhor estuda assim todos os dias? Sim. A Bíblia? Quase direto. Tem que ler. Todos os dias tem que E, resumindo, né? e antes de cada homilia, o senhor Tem que preparar. tem que preparar, é lógico, né? Porque se... Mas o senhor tem o dom da palavra, né, Padre João? Não. Se for preciso é assim, o senhor sai bem, né? Não, eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, poxa vida, será que eu dou conta, né? Porque até hoje, a gente, na hora que vai preparar para fazer uma homilia, ou uma celebração num ambiente diferente, a gente sente, eu sinto muita insegurança, mas eu consigo fazer, graças a Deus não tenho tanta dificuldade, né? A gente tem os receios naturais, mas acho que isso é próprio do ser humano mesmo, né? Mas eu não sou galanteador de fazer as coisas, achar que eu sou dono da palavra, não sou dono. Falando nisso, qual uma área assim que o senhor mais gosta? Na área de, por exemplo, cultural, na área de algum evento, o que mais o senhor gosta? Eu não tenho assim uma coisa específica, eu sempre procurei gostar daquilo que eu estou fazendo no momento, não é? Assim, quando eu saio em algum lugar que eu tenho facilidade, né? Às vezes ver um cinema, ver um filme que está em voga, assim, que a gente tem condição de aproveitar culturalmente para a gente, né? Eu às vezes vou, mas é coisa rara, porque para ir num filme melhorzinho aqui tem que ser lá para Divinópolis, senão Belo Horizonte, então eu não sou muito saidor nesse sentido, então... Então o senhor gosta sobre as viagens, o senhor viaja pouco? Viaja pouco. O senhor não gosta? Não é que eu não gosto, né? Assim, primeiro eu dou prioridade para a paróquia. Eu dou muita prioridade para a paróquia. E faço umas viagens quando é necessário. Fico fora da paróquia quando realmente é necessário. Ou às vezes quando eu estou sugerido, por exemplo, um curso, um encontro fora. Às vezes eu tiro um momento assim ou outro para passear, como por exemplo depois da Semana Santa. Esse ano eu fiz uma viagem lá em Roma, na Terra Santa. Até tinha feito isso uma vez há 10 anos atrás, e como foi a primeira viagem, a gente passa muita coisa sem a gente enxergar direito, né? Então eu quero ir uma segunda vez para ter uma noção melhor do que existe por lá, né? É lógico que o senhor conheceu muito bem o Vaticano. Sim, lá dentro eu fui. Da primeira vez, eu não entrei no Vaticano, naquelas partes que pode ser visitada, que eles chamam de Museu do Vaticano, essas coisas todas. Primeira vez eu não entrei lá. Dessa vez eu entrei. Mas vi as coisas. Tem muita coisa, né? O Museu Vaticano lá, o Museu do Vaticano. Mas não tem aquele, falar assim, é muito chique, é muito bonito. Coisa antiga. Coisa normal. Eu vejo como normal. E sobre o Papa Francisco, o que o senhor acha dele? Eu admiro muito o Papa. Eu sigo muito, eu tenho uns 3 livros dele aqui já, né? Leio e as coisas que eu faço, alguma reflexão, alguma colocação, às vezes uso muito passagem que ele falou, que ele explicou, que ele ensinou, né? Então a gente utiliza bastante, eu utilizo bastante a parte do Papa. Tem muito moderno, muito bom, né? Tem os 3 livros Padre. sabe? Documentos que é passado, assim, que é sugerido para nós, eu tenho sempre adquirido, ou às vezes a gente ganha. Né? É o Papa que vem na hora certa. Eu acredito que sim. Ele é um encanto de pessoa, né? Mesmo, Papa Francisco. Muito da hora como se resultado. O senhor gosta de Bambuí? Vamos passar agora para uma reflexão sobre Bambuí. O senhor gostou da cidade, das pessoas? No primeiro momento, no meu primeiro momento aqui em Bambuí, eu não conhecia. Se falar que eu conhecia a cidade, eu nem posso falar, porque eu trabalhei em Medeiros 5 anos. Quando eu estava em Pratinha, eu trabalhei em Pratinha e Medeiros durante 5 anos. Às vezes, lá em Medeiros eu fiz alguma coisa também, e às vezes coisas que eu precisava na época, não tinha Medeiros que eu adquirir aqui, às vezes eu vinha aqui.
Mas uma coisa é você morar, outra coisa é você falar assim, agora é visitar, né? Então, falar que eu conheci Bambuí daquela época, não. Eu estou conhecendo Bambuí melhor agora. Então, quando falou assim, vai para Bambuí, eu pensei comigo, meu Deus, o que eu vou fazer naquele Bambuí, né? Porque a gente sabia que toda paróquia tem algumas dificuldades, né? E a gente sabia também do choque cultural em termos de igreja que houve aqui, porque os padres eram lazaristas, ficaram aqui 40 anos. E Só que congrega. Então, os padres religiosos têm um jeito completamente diferente, como esse cara aqui, 40 anos, o povo se enraizou com eles, né? Isso é natural, porque era o padre que tinha. E eu vim para cá, estava completando 10 anos. Quando eu vim para aqui, estava completando 10 anos que os padres alistas tinham saído. Mas mesmo assim, não é fácil, não é um choque cultural, a diferença de padres religiosos para os padres diocesanos é muito grande. Mas a igreja é a mesma e a gente pensa, vamos ver o que dá para fazer, né? Então, meus primeiros meses, porque também eu estava vindo de Lagoa da Prata, que é uma cidade muito aberta, que toda a vida teve lá foi padre diocesano. Então, ali, né, tinha uma diferença muito grande lá. Então, quando eu cheguei, eu disse, não, tem que conhecer o pessoal, tem que conhecer primeiro. Normalmente, todas as paróquias que eu fui, eu fiz isso, sabe? Eu cheguei ali, fiquei ali por quase um ano, perto de um ano, sempre observando, tentando fazer alguma coisa, mas observando como é que eu poderia agir, né, na paróquia. E é isso que eu fiz. Eu agi aqui naturalmente, fui fazendo as coisas, mas nos primeiros meses, 3 meses primeiros, foi difícil. A vontade minha era de sair embora e não voltar aqui mais. Graças a Deus que o senhor ficou. Mas até hoje, agora, depois dos 3 meses para cá, né, foi equilibrando e hoje eu sinto muita vontade. Só ficar muito tranquilo, muita vontade, porque o povo gosta muito do senhor. Às vezes não fala assim, abertamente para o senhor, mas o povo gosta muito do senhor, ama o senhor. Várias manifestações nesse sentido, muita gente já manifestou nesse sentido, né? Eu fico feliz de tocar para frente, né? Vamos ver o que a gente consegue ainda mais. Deus quiser. Padre João, para finalizar, deixa aqui uma mensagem para as pessoas, para os bambuenses. Pois é, a mensagem que a gente poderia transmitir ou levar até as pessoas seria mais ou menos de nos colocar, eu principalmente, me colocar sempre à disposição, né, especialmente da paróquia Santana, né, que a paróquia Santana hoje ela compõe-se de 13 comunidades, né, são 9 urbanas e 4 rurais. Então nós, né, trabalhamos com esse pessoal, procuro ser bastante atencioso na medida do possível que eu consigo. E o que a gente deseja, o que a gente pede, o que a gente deixa como mensagem é que todos, né, possa realmente inteirar, né, da caminhada da própria comunidade, viver essa fraternidade, essa presença, né, na vida uns dos outros, esse intercalar, que é uma coisa que eu prezo muito, esse intercalar a vivência das comunidades, não ficar cada comunidade pensando que é uma paróquia pequena, né, mas que as comunidades possam se entrosar, viver, né, de acordo com as primeiras comunidades lá, né, no cristianismo. Uma comunidade sempre ser amiga da outra, uma comunidade sempre auxiliando a outra, uma comunidade sempre ajudando as outras, né? E assim a gente poder conhecer melhor a palavra de Deus, conhecer melhor as pessoas, nos realizar melhor como povo de Deus, né? Que é isso que nós temos que trabalhar no nosso cotidiano. Deus possa abençoar a todos. Pois é, então e que a gente possa continuar caminhando juntos. Se Deus quiser. Que os fiéis, então, bambuenses, chamam o senhor aí, então, né, para
para uma integração, estão aí desejando essas visitas em famílias, essa integração.